Continua André Luiz. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelos homens inferior tem vida própria como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se origina as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo da molestia a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactéria produzida pelo corpo doente, temos a nuvem de lavas mentais produzida pela mente enfermica. Em identidade de circunstância, desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoece corpo como alma. Preste atenção. Nosso pensamento, ele produz essas larvas mentais se for no campo do negativo. Por isso que as forças perversas envolvem-nos no pensamento negativo, para que nosso pensamento dê a força energética na produção dessas larvas. E essas larvas serão o quê? Alimento para elas. Está entendendo isso? Para que a gente entenda, é a mesma coisa que nós colocarmos lá um pedaço de carne. Se você alimentar ele fresquinho, ele será proteína. Se você esperar 4 dias para comer ele será larvas. Está entendendo isso? É esse processo. Nosso pensamento será aquela larva. Aquelas larvas. Que outros bichos vêm e comem, mas o homem não consegue comer. Não é? Mas vem aí outros elementos e alimentam daquelas larvas. Por que os outros elementos podem alimentar delas? Porque eles são elementos inferiorizados. O homem já é o ser espiritualizado. A diferença está aí. O texto não deixa dúvida a respeito da possibilidade das mentes enfermas produzirem larvas mentais, que têm vida própria, a semelhança das nuvens de bactéria ou outros núcleos de corpúsculos microscópicos, qualquer produzido pelo corpo doente. Isso, poderíamos repetir com o personagem Vicente na sequência da narrativa. Deus meu, exclamou Vicente, espantado, a que perigo está submetido o homem comum? Ambiente dos centros espíritas. Preste atenção. São justamente... Só um minutinho aqui, Júlia, por favor. Preste atenção, nós temos que entender o seguinte, que essas larvas mentais, quando elas começam a se produzir, elas têm, falou aí, vida própria. Se elas têm vida própria, o que elas têm? Memória. Estão entendendo isso? Então, se produz um núcleo de memória aqui, elas têm vidas próprias. Elas começam a se alimentar da parte que é vida e multiplica-se. Nessa multiplicação, elas não têm memória do campo energético que as produziu, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, quando aumenta em uma quantidade significativa, aquela memória negativa está mais do que a memória positiva. Por isso a pessoa entra num fluxo de ideias perversas e negativas e não consegue se livrar sozinho. Eu venho falando para o Júlio, fala, não fique calado, não fique calado, fala, porque senão, se produzir 100 bactérias negativas, ele não fala, elas têm memória, vai atrair um acontecimento que hoje nós chamamos de levar para o coração, que nós ficamos magoados, perdemos a capacidade racional e alimentamos no negativismo, na baixa estima, na ingratidão, no ciúme, na raiva, na mágoa, na insegurança, no medo.
alimentando essas memórias negativas, e elas serão expandidas. Chegará num momento que ocasiona os distúrbios psicóticos, que a pessoa não tem controle mais. Vocês estão entendendo isso? Tanto que o trem é sério? Compreende isso? Veja só, isso é tão sério que nós estamos num divisor de águas. Entrar na parte agora material, na parte atual. Nós estamos num divisor de água. Porque existe a medicina antes do Covid e a medicina pós-Covid. Está compreendendo? São duas distinções da mesma coisa. Duas situações. Então, o pós-Covid não estão sabendo coordenar. Existem, veja só, um processo sério, não é? Estudarei mais sobre. Existe um pesquisador, médico, cientista, pesquisador, que ele fala que está acontecendo, isso não é passado e não será passado pela Organização Mundial de Saúde e nem pelos meios organizacionais dos países, uma pandemia chamada pandemia Sparkles. Essa pandemia Sparkles é uma derivação do vírus do Covid. O que aconteceu? Aquelas pessoas que foram imunizadas, tomaram a vacina, está entendendo isso? E alguns que não foram imunizados também, está ocorrendo esse processo, que estes vírus, o vírus do Covid, o que a vacina fazia? Quebrar o vírus no meio, não é? Mas ele matava o vírus? Não, ele quebrou no meio. O que aconteceu com uma das partes desses vírus? Uma parte, o sistema imunológico do nosso corpo comeu ele, alimentou ele, não foi? O nosso corpo alimenta-se de bactérias menores do que ele. Né? Não é? Se acabar as bactérias no nosso corpo, nós morremos. Está entendendo isso? O sistema imunológico nosso fale. Não é? Então entra uma bactéria, entra um vírus, o que é que o nosso corpo faz? Ele entra no IA, a inteligência artificial da memória, né? Analisa o processo daquilo lá, vem e cobre ela, não é assim? Vocês que estudam aí? Não é? Cobre ela e aí vai pegando e alimentando dela e modificando a estrutura daquele vírus, daquela bactéria, não é? E aí ela passa, ou ela morre ou ela se transforma num positivo do sistema imunológico, não é isso? Não é? Vocês que são estudiosos aí, eu só tenho mediunidade. Ruim, mas tem, né? Um pouquinho. Então, o que aconteceu com uma parte das bactérias? Foi expelida, o outro foi comida pelo nosso organismo, que se fortaleceu, criou ali um processo pequeno de sistema imunológico, mas não quebrou tanto que ela estava morta, então não deu prazo dele fazer a codificação do sistema de vida daquela bactéria, daquele vírus. A outra parte se uniu e criou um aluvião de grupos dentro do estômago. Agora vem a parte interessante. E ela, lentamente, aí você entra um dia que você falou para mim, a ciência falou que é a açúcar que está fazendo mal. Ela alimenta de um processo de proteínas que a célula não expele quando a gente come açúcar. Esse processo, essas bactérias não é detectada, não estão sendo detectadas, porque ainda não encontrou um aparelhagem significativo, ou quem estuda isso, ela dá aquelas cólicas abdominais, para ninguém que já teve, né, nesses últimos anos, né? Cólicas abdominais, cansaços físicos, formigamento nas extremidades, queda de cabelo, ansiedade, alucinações, convulsões, dificuldades de pensamentos cognitivos, coordenação motora, estados mais sérios, convulsões, internações em clínica de recuperação, visões, tudo isso pelos vírus que estão quebrados dentro do estômago das pessoas. Estão entendendo isso? Vamos voltar um pouquinho no tempo e espaço, voltar no estudo. O processo metafísico, as forças energéticas interferem nas forças físicas. Há mais de 20 anos, eu tinha visões de tratamento, até dava palestra muito, sem ter uma compreensão grande, porque eu falava mais intuitivamente mediúnico, mas não a compreensão física da coisa. Nos processos de criação de chips, e até depois adentrei no clone espiritual,
As trevas faz o clone espiritual. Nós poderíamos dizer que o princípio do clone espiritual seria a magia de voodoo. A pessoa faz um boneco, eu faço o boneco, e quando estou fazendo o boneco, seja costuro o pano lá, 2 braços, 2 pernas, a cabecinha, mais nada, né? Se pinto, posso pintar os olhinhos assim, a boca, nada, pode ser bem rústico mesmo. Põe 2 pontinhos aqui, um tracinho, 2 pontinhos, um tracinho, um tracinho curvado, um risquinho da boca, né? E eu, enquanto eu fabrico aquele boneco, enxerto algumas coisinhas neles ali, cada um escolhe o que quer, mas eu estou mentalizando quando eu construo o boneco o Joema. Então aquele boneco terá a aparência do Joema. Aqui. E eu pego e falo assim, Joema agora vai ter dor no olho. Pego uma agulha e fico bem no olho aqui. O Joema está andando, um cisquinho bate no olho dele, ele esfrega, o cisquinho é mais duro, arranha a retina dele. E ele já começa o olho a inchar. Está entendendo isso? Ah, o Joema, essa perninha aqui tá boa, o Joema vai quebrar a perna. Entorta o boneco, finco uma agulha nela costurada assim, e o boneco fica lá com as perninhas, uma dobrada, a outra assim. O Joema está andando, começa a sentir uma energia esquisita na perna, esquenta a perna, ele passa a perna, não se sente mais, aí ele pega a moto, vai ali, bate e quebra a perna. Está entendendo isso? Então, nessa época eu estava vendo os chips implantados, e estava vendo os clones espirituais. Um grande laboratório, depois vieram os livros de Robson Pinheiro, que eu não aconselho mais ler, só os 2 primeiros, não precisa ler mais o restante não. Aí o trem desbandeirou, com toda certeza, materializou. Né? Se vocês verem ele hoje, ele já é cabelo de chapinha, todo tatuado, todo, certo? Já imagina, né? Não tenho nada contra tatuagem, né? Mas eu não vi Jesus Cristo tatuar nada, nem ninguém. Beleza, se eu seguir ele. Aí veja só, e lá falando desses processos, desses laboratórios, que nas noites que nós dormimos, alguns espíritos chamados magnetizadores e magos negros conseguem aproximar do nosso corpo, codificar as memórias do nosso corpo perispiritual e transferir para um laboratório fazendo imagem e semelhança do clone. Depois esse processo reúne-se, põe numa maca, nosso clone espiritual depois de pronto, que os fatores das memórias energéticas, esses bacilos que foram implantados, lógico que isso é para período de um tempo, né? Isso não é feito assim, no Zezinho da esquina não, viu gente? Isso é feito no dirigente do centro espírita, governadores, senadores, presidentes da república. Você está entendendo? Se nós for pegar nosso presidente da república, faz assim, deve ter um clone espiritual. Muita gente fala que ele tem uma sósia, né? Você viu? Esse dia é o sósia do presidente. Fala não. Na Polícia Federal, para aqui, passa aqui. Aí, de líderes que formulam leis, que promulgam leis, que fazem cumprir as leis, no âmbito global, no âmbito nacional, no âmbito estadual, né? Onde envolve milhões de pessoas, e aí lá reúne-se hipnotizadores, né? Está compreendendo isso? Está ficando muito difícil aí? Não? Aí esses magnetizadores, quem tem dúvida, vai lá no livro Libertação, dá uma pincelada lá, que não é nada que eu não estou falando nada de Spielberg, que não, viu gente? Isso é real. Isso não é ficção científica de Hollywood, não. Aí esses magnetizadores, com o corpo do clone da pessoa, que os bacilos energéticos têm o quê? Memória emocional de quem produziu. Quem produziu? O Hugo encarnado lá. Porque quando aqueles magistas e aqueles cientistas, genecistas das trevas foram lá, primeiro vieram as obsessões do pensamento, a construção das larvas, e as larvas já estando neles, e aí começaram então a buscar aquelas larvas, ao invés deles alimentarem das larvas, eles formando um corpo perispiritual. Vocês estão entendendo? O mesmo boneco do voodoo. Só que o voodoo é feito de tecido, palha, certo? E esse é feito de formas bacteriológicas astrais. Produzido por quem? Por quem será obsediado, clonado. E aí junta aqueles hipnotizadores e começam a manipular através da força mental aqueles elementos que construíram a forma perispiritual do ser encarnado, fazendo ele falar, fazer e agir e pensar
como esses hipnotistas, revezando-se de 4 em 4, 6 em 6 horas, esse hipnotista. Porque se eles trabalham 4 horas no campo mental, eles enfraquecem. Tem que sair para colocar outro. Você está entendendo? Aí acontece o quê? Nós estamos vendo aí líderes mundiais fomentando as guerras, as tragédias, inversões de valores e mentindo. E a população seguindo eles. Assim fizeram com o Covid, gente. O Covid é uma criação espiritual perversa e negativa. Ela faz a produção do vírus energético negativo. Por isso que as pessoas, no caminho do altruísmo, do bem, da caridade, da fraternidade, não sofreram as consequências trágicas. Por que que sentiram? Porque nosso corpo perispiritual tem todos os elementos que é constituído esse vírus que foi também implantado e construído pelas trevas. Então passará pelas fragilidades. Mas eu lembro, na semana que eu peguei o Covid, foi uma semana emocionalmente ruim para mim, difícil. E que estávamos com problemas no centro, com problemas pessoais, familiares meus, a ingratidão, né? Aquela situação. E eu, por invigilância, mas a carne é fraca, o espírito está pronto. Nós sofremos as situações. Né? Não me justifico, mas desde que estamos na terra, Jesus Cristo subiu no Monte das Oliveiras e disse: Pai, afaste de mim esse cálice. Não é? Aí quando ele viu que não seria afastado, foi: então me dê força. Assim não foi para os filhos de Zebedeu? Não é? João e Tiago? Põe ele um à sua direita, à sua esquerda. Não posso, que isso decide é meu Pai. Porque eles não conseguirão ou não poderão beber o cálice que eu vou beber. Ele falou: nós podemos. Ele falou assim: vós podeis neles. Mas entre a direita e a esquerda é com meu Pai. Porque Jesus sabia que não poderia tirar o sofrimento deles. Certo? E tirou? Não. Está na matéria, vai passar, filho. Acabou. Então, aqueles que estão na matéria sentirão esse processo energético. Mas o que nós fizemos, então, para combater aquele processo energético perverso e negativo? Ofertando alimento positivo. Não é? Ervas medicinais, preces, orações, meditações e energias materializadas: chão, rocha, árvores e água. Ninguém de nós foi entubado. Compreende isso? Ninguém morreu. Até onde eu sei, ninguém de nós tomamos a vacina. Certo? Compreendeu aí? Vocês estão vendo a intensidade disso tudo? A grandeza disso tudo? E tudo isso nós temos que compreender, entender então agora a grande importância da mentalização no trabalho da nossa casa. A mentalização. Quando nós fazemos a mentalização no trabalho de quinta-feira, nós fazemos o quê? Trazemos forças mentais positivas e elas destroem as negativas, que são trazidas pela multidão de pessoas que aqui adentram, pelos desencarnados que aqui se adentram e pelos trabalhadores. Nós. Entendeu? Por nós. Agora vocês viram a importância da mentalização e a importância de seguirmos a coordenação da mentalização? Porque se um ora, tem um poder. E se 2? E se 3? E se 4? Entendeu? E unidos em comunhão com Deus, lá Ele estará. Jesus disse: 2 ou mais pessoas no meu nome, se orar, lá eu estarei. Alguém tem alguma dúvida aí? Agora presta atenção nisso aqui. Ambientes dos centros espíritas. São justamente esses homens comuns, portadores e geradores de cargas mentais viciadas, a expressar-se em forma de lavas mentais, que assiste às reuniões das instituições espíritas, quer que seja eles encarnados ou desencarnados. Estes homens recebem em nosso grupo o nome de espíritos sofredores, frequentadores, assistente, paciente, médio, dirigente, etc. Pergunta-se, portanto, podendo o pensamento produzir cargas venenosas e possuir vida própria, como os núcleos de corpúsculo microscópico, como ficam os ambientes dos nossos centros espíritas, que diariamente são frequentados por irmãos, em sua grande maioria portadores de desequilíbrio íntimo. Veja só, olha que pergunta extraordinária.
Como que fica a casa espírita se esses pensamentos que criam larvas mentais, e que as larvas mentais têm pensamentos próprios, que criam os corpúsculos microscópicos, que esses corpúsculos microscópicos se reúnem em anuviões, ou em multidões, em aglomerações deles mesmos, e eles mesmos têm pensamentos próprios, não é isso a pergunta aí? Como ficam essas casas espíritas? Como ficam os trabalhadores? Como fica a direção dessa casa espírita? A resposta. O que faz os bons espíritos a respeito? Resposta. André Luiz no livro Obreiro da Vida Eterna aborda a questão ao visitar junto com outros companheiros um centro espírita na crosta terrestre. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, pusemos em ação. Em todos os companheiros havia luz de nosso plano, indicando a mudança dos pensamentos salutares e construtivo de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Chegando à sala das reuniões populares, nossas novas amiguinhas explicou: essa é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Receptáculo da emanação mentais é dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita. Em assembleia pública, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosa atividade de limpeza. Como sabe, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-se de certos princípios destruidores ou dissolventes, tentando identificar a conservação esclarecedora, aduziu. Imagino a extensão dos alfazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? Sim, respondeu. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite, em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Veja só, depois de sessões ao público, entidades espirituais de elevado teor descem no processo do centro espírita e iniciam-se a asepsia. E em grupos de dias e noites, porque só um grupo não aguenta e não suporta. Estão entendendo? Você está vendo a gravidade da situação? Porque as larvas mentais têm vidas próprias e pensamentos e vontades próprias. Qual é o pensamento e a vontade das larvas? Daquelas que foram constituídas pelos encarnados que as produziram. Entende? Então, violência, sexualidade, agressividade, desconfiança, medo, materialização da fé. Entende isso? Então, em cada grupo encontra-se um processo ou mais dessa influência. Entende? O grupo da maledicência, e um começa a falar do outro, todo mundo fala mal de todo mundo. O grupo da desconfiança, o grupo da sexualidade, o grupo da maldade, e aí vai. Isso leva dias após cada reunião, que a espiritualidade de Deus desce. Lembra lá, os espíritos ascensionados estão aqui, você lembra? Nós vem falando isso há anos. São esses espíritos que vêm dar força. Eu acordo de madrugada e fico rezando para o centro espírita e rezo individualmente para cada um dos trabalhadores da casa, para os seus familiares, rogando as espiritualidades de Jesus Cristo, de Dr. Bezerra, de Eurício Barçanot, Caboclo, Nego Velho de Aruana, e tantas outras entidades que eu desconheço o nome, para que elas possam socorrer e atender ali, quando eu perco o sono, acordo quase toda noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, muito dificilmente depois disso. Fico horas orando, mentalizando cada um, mentalizando o centro espírita. Está entendendo isso? Dando mais condição para essa espiritualidade de Jesus. O pensamento tanto pode produzir luz como sombra, influenciando ambientes e pessoas, levando a indução salutar ou a vigoroso contágio degradante. E os efeitos se faz sentir.
mesmo após a saída dos indivíduos das assembleias que o gera, merecendo da espiritualidade superior cuidados especiais em serviço de limpeza, isolando os colaboradores da obra de certos princípios destruidores ou dissolventes. Mas isso, aqui os trabalhadores que estão em comunhão, não é? Como é que eles vão dissolver do trabalhador que sai daqui e vai para a festa? Como é que vai dissolver do trabalhador que sai daqui e vai fazer coisa errada? Como é que vai dissolver se ele tem um encontro familiar regado a cachaça e churrasco? Aí ele fala, mas eu não bebi. Ele não bebeu materialmente, mas ele bebeu por todos os poros do seu organismo. Bebeu muito mais do que aquele que está bebendo lá com um copo na mão, não é? Ele absorve muito mais. Então esses, com o passar do tempo, ele não aguenta, ele passa a ser problema ao grupo, ao trabalho, porque devagarzinho vai modificando o campo mental, vai modificando o pensamento, e ele começa então a conflitar com a casa. Quem que é o errado? O dirigente. Sobra para outro? Não sobra. Tem sempre dirigente. O dirigente que é bobo, arcaico, que é coronel, que é exigente, que é mandão, é isso, não é? Que quer separar a família, que quer... Só que nós temos que entender, gente, sabe? Essa reunião, esse estudo, tinha que ser por todos os trabalhadores do Recanto da Paz. Nós temos que entender, sabe? Nós temos que compreender. Façamos nossas escolhas. Façamos nossas escolhas. Quer materializar? Ali, vai lá para o centro, como é que chama lá? Lembrou não? Não tem problema não, pode falar. Grupo Fraterno Paulo de Tarso, eles estão urbanizando, mas não está. Eu não estou mentindo, nós não estamos propagando notícia maldosa nem falando. Nós estamos em estudo. Se um grupo espírita se está urbanizando, é escolha dele. E nós temos que divulgar. Quem quer Umbanda tem que ir lá. Quem quer Kardec, vem cá. Quem quer materializar, vai lá no Evangelho. Quem quer nada, vai para o católico. Quem quer sacrifício, vai para a Quimbanda. Está entendendo? Quem quer ficar doidão, vai tomar o chá. O ayahuasca, sei lá o nome desse trem, não quero nem saber também. Né? Compreende? Cada um vai para onde você quer, o que quiser, ué. Agora não pode um grupo de trabalhadores viver voando com beija-flor, sugando o mel da flor e pousando na carniça, para depois levar o mau cheiro para a flor, para o jardim dos beija-flores. Está compreendendo isso? Nós temos que nos posicionar, porque se nós não posicionamos, nós vamos fazer muito mal, e quando nós fazemos mal, nós estamos fazendo mal para uma casa espírita, para um grupo espíritas, nós estamos fazendo mal para que nós estamos infringindo quem? Deus. Toda ofensa ao homem é perdoada, mas e ao Espírito Santo? Não será perdoado. Está compreendendo isso? Isso é uma certeza. Os afazeres nesse campo são enormes, pedindo a contribuição de legião de colaboradores dia e noite. Sendo nós, os servidores encarnados, que nós beneficiamos de todos esses cuidados, temos, no mínimo, o dever de questionar o que temos feito para auxiliar. Se somos conscientes dessa realidade, não basta que permanecemos imóveis, passivos, aguardando que os outros desenvolvam ações que poderíamos ajudar, direta ou indiretamente, estabelecendo deste a vigilância mental, amenizando efeito, até a atuação conjunta com o espírito, facilitando a limpeza e evitando o contágio. Alguns poderão dizer que não sabem como proceder. Nós responderíamos que, inicialmente, deveríamos estudar mais, para que conhecemos os mecanismos geradores de influenciação e indução deletéria. Viemos colaborar de forma consciente. Continuemos. Qual é a via e o mecanismo que possibilita o contágio? Resposta. A resposta vem do livro Missionário da Luz, também de André Luiz, quando o autor recebe elucidações de um instrutor de nome Apuleo,
durante acompanhamento de um processo reencarnatório. Ele se alimenta diariamente de formas mentais, sem utilizar a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispíritico. Mas Espírito. É do perispírito. As forças astrais. Mas ainda não sente a extensão desse fenômeno em sua experiência diária. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que é trazido por aqueles com quem convive. Temperamento com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação depende, na maioria das vezes, momente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções. Os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando adentro de si mesmo, no ciclo mais íntimo da própria estrutura fisiológica. O chefe dos construtores fixou, bem-humorado, a expressão de surpresa ao receber elucidações tão simples em assunto tão complexo, acrescentou. Em sua última experiência na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado, depois de um atrito verbal. Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa. Porque a desarmonia orgânica, se a hora em curso era, muitas vezes, de satisfação e felicidade. E que em tais momentos o homem recebe certas quantidades de força mental em seu corpo, em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Presta atenção, tanto que isso aí é extraordinário. Esses dias mesmo eu ainda falei sobre essa questão. Tem como nós evitar os pensamentos? Não tem. Nós estamos no mundo aqui, o cérebro capta tudo, gente, a mente capta tudo. Você está se passando, você vai aqui, você vê um outdoor com um homem pelado de cueca. Você vai ali, você vê uma mulher pelada de calcinha. Você vai ali, você vê não sei o que. Você vai lá, você vê um outdoor com carne, churrasco, com ela pingando assim com a faca, e uma pessoa servindo para a outra. Então oferece-nos tudo aquilo que faz o mal para o nosso processo. E aquilo adentra-se no campo visual, vai para o campo cerebral, e ainda mais a indução energética que nos envolve. Não é? Está entendendo isso? E outra situação, não tem como. Agora nós não podemos deixar aquilo descer para fisiologia, para carga física, porque aquilo vai se transformar então em bactéria, em vida, em aluvião de energia. E veja só, temos que ter cuidado também, porque quando nós vamos uma vez, fica a memória emocional lá e aqui, de onde nós somos. Compreende isso? E aí surge então uma necessidade fictícia, ilusória, de retornar àquele local. Você já viu falar que sempre o bandido volta ao local do crime? É isso. Lá ficou a memória emocional. Quando nós lutamos para não voltar, o que acontece? Nós estamos aqui, eu não vou, não quero. O que acontece? Ô Júlio, né? Eu preciso, o Júlio chega no meu Geraldo, eu estou precisando tanto ir lá, rapaz, me leva num lugar assim, que eu preciso lá e tal. Uma pessoa que você gosta, uma pessoa que precisa de você, uma pessoa que se coloca como necessitada para te levar lá para levar você para aquele lugar. Você vai levar ela fazendo um favor e se sentindo importante, porque você é espírita, você é kardecista, você é caridoso. Você não pode falar não. Está entendendo aí? Chama você para uma festa onde tem cachaça e carne assando, queimando sangue de animal, porque eu sinto cheiro de carne, para mim eu sinto cheiro de sangue queimado, né? Está compreendendo isso? Aí chama você para a festa. Se você não for, se não gosta dessa família,
Você vai lá no Centro Espírita do Geraldo, né? Longe, mas aqui em casa você não vem. Então você gosta mais deles que de mim, né? Te envolve numa culpa emocional. E, geralmente, a criatura cede. São artifícios da mentira. São artimanhas da maldade. Estão compreendendo isso? Para envolver aqueles que estão em busca para salvar aos outros, a sua comunidade, a sua família. Entende isso? Nós estamos vivendo na era da mentira. Todo mundo está mentindo e nós também. Porque nós estamos colocando as mentiras como verdade para dar vazão e razão às nossas ilusões e às dos outros. Está compreendendo isso? Se nós não despertarmos, nós faliremos. Nós que somos os escolhidos por Jesus Cristo para salvar a humanidade e levar ela para a regeneração. Nós temos essa responsabilidade. Então nós temos que ver o que é ilusão e o que é verdade. Nós não podemos confundir mais essas verdades. E isso passa a ser tão real em nós que nós brigamos com todo mundo defendendo essas mentiras. E os outros brigam conosco se nós não cairmos nela. Né? Você já notou tanto que o saco da desculpa hoje está grande? Ah, mas o que que tem? Eu só fui lá no shopping, eu estava sozinho, passei lá, não fiz nada. Não fez. Ah, então, joga fora o livro de Os Mensageiros. Não leia Evolução em Dois Mundos. Não é? Não, então, acabou, vai, larga de mão disso. Não, então vamos tirar André Luiz da face da terra, vamos ficar com Luiz Felipe Pondé, vamos ficar com a filosofia materialista. Ah, então o universo não te devolve nada, você que tem que conquistar, não é? Vamos ficar com os livros dos coaches de autoajudas. Você fica rico se você quiser, mas para você ficar rico, quem tem que ficar rico? Ele, o coach. É o coach que tem que ficar rico. Porque ele está te passando a fórmula que vai fazer ele rico. Aí ele convence 10 mil pessoas e vende o programa dele a R$1.000, ele tem 10 milhões de reais. Está compreendendo isso aí? Entendeu? Ele ficou rico. E as 10 mil pessoas que ele convenceu, quantos ficaram ricos? 1 ou 2. Está entendendo isso? Por quê? Porque as pessoas encontraram uma forma diferente de agir. E quando ficam ricos, elas estão felizes? Não. Então ele deu uma ilusão, ele vendeu uma mentira. Vocês estão entendendo isso? Tanto que é sério? Compreende isso? Então nós estamos na era da verdade, tem que segurar. Dá para parar aí ou como é que está aí, João? Você parou aqui? Vamos começar aqui. Ah, então aqui você para. Uhum. O contágio é realizado não pela boca ou qualquer outra via orgânica, mas pela capacidade de absorção do organismo perispiritual, alimentando-se de formas mentais, temperada com o magnetismo pessoal de cada um, diariamente, em todas as horas do dia, em qualquer ambiente que estejamos, no lar, na via pública, no trabalho e sem dúvida também nos centros espíritas ou outras instituições que venhamos a frequentar. O fenômeno se explica porque o homem, em determinados momentos, recebe certa quantidade de força mental em seu corpo, em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. Esta matéria mental poderá ser absorvida, independentemente dela ter como substrato de transmissão a palavra, bastando que exista condições ou ambiente propício entre os companheiros de um mesmo nível, ou, em outros termos. Compreenderam aí? Essa transmissão não precisa de nada, não precisa ser falada, não precisa de nada. Ela só precisa entrar em contato. Isso chama simbiose. Em outros termos, sintonia. A ambientação de forças perturbadoras absorvidas irão proporcionar distúrbios mentais até os orgânicos, possibilitando patologia da alma e do corpo, favorecendo interações vibratórias, gerando obsessões. O que fazer?
diante das possibilidades de contágio mental, do assalto das formas caprichosas da sombra. Que atitude deveríamos tomar em relação a nós mesmos, aos nossos lares, às casas espíritas, onde nós situamos e ainda em relação ao planeta? O que fazer os espíritos superiores diante de quadro tão grave? Que processo empregar para auxiliar individualidade ou coletividade que se influencia mutuamente? Quais os mecanismos divinos instituídos como leis amoráveis que possibilita o combate à poluição mental de efeito tão nocivo? Vejamos. Veja só, esses ambientes envolvem a pessoa e ela recebe pelas vias energéticas do próprio corpo em processos de sintonia ou simbiose. Ah, mas eu não tenho nenhuma sintonia com bebida, mas foi aonde tem bebida, certo? Dá um exemplo muito simples. Você sobe para uma montanha, nós já subimos, 2.400 metros de altura, né, Rui? Aquele ar lá, quando nós fomos subindo, nós passamos algumas dificuldades, né? Dá pressão no ouvido, geralmente você tem que mascar chiclete, dá umas leves zonzeiras, mas a hora que nós estamos lá em cima, o ar é puro, aí você começa. Aí sua pele muda, ela fica mais acetinada, o brilho de seus olhos muda, seu cabelo fica mais sedoso, você alimenta menos fisicamente e com muito mais saúde física, orgânica, você tem mais disposição. A gente nadava, a gente andava, entrava em rio com 2 graus, água de 2 graus, nós subíamos a montanha, nós descíamos a montanha, nós jogávamos bola, nós isso, faltava ar, passava mal, não, mas nós não estávamos sentindo, nós não sentíamos nenhuma diferença no ambiente, nós sentíamos a diferença em nós, porque a única hora que nós sentimos a diferença foi a hora que subimos. Nós ficamos quase 30 dias lá, né? 30 dias, certinho. Né? De lá nós descíamos para Angra, para o Rio e tal, mas nós ficamos 30 dias, cravado. Perfeito. Aí você desce, outro exemplo, você desce com um charco pantanoso, pestilento. A hora que você chega lá, você sente falta de ar, dificuldade respiratória. Passa um pouquinho de tempo, você já não sente mais. Certo? O ambiente ficou normal. Certo? Mas aí vai envolvendo. Aí sua pele começa a ressecar, estômago ruim, tonteira, dores de cabeça, batedeira no coração, a respiração começa a ficar ofegante curta, indisposição, moleza no corpo, dores articulares. Mas você não entende, porque é o ambiente. Você não sabe, mas você não sente mais. São essas duas diferenças. Depois que você é envolvido no primeiro impacto, você não sente mais. Você só sente a consequência daquilo. Está entendendo isso? A consequência. Por isso é tão importante o culto do Evangelho no lar, a caravana, porque quando nós adiantamos o lar, eu vejo, sinto o que está acontecendo naquele lar, energicamente. Aí fica com maior facilidade de socorrer o lar. Sempre depois do culto no lar, a família melhora, a saúde melhora, por um período. E depois, se elas não modificam, retornam para a situação pior. Porque aqueles que vão na cidade e falam que a paz está naquela cidade, naquela casa, a paz e a saúde, a prosperidade ficará na casa se os habitantes aceitarem aquela paz. Mas se eles não aceitarem, iremos embora ou irão embora, e aquela lá ficará pior do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Não foi a entrada do nosso estudo de hoje? Simples assim. Então não me diz, não, aqueles que pregam, não tem problema eu ir em determinado local. Não. Para ele,
Se é a escolha dele, não vai ter problema imediato. Mas eu não quero participar disso. Porque isso eu já deletei da minha vida. Hoje eu quero a saúde, a prosperidade, o equilíbrio mental, a força energética, para quê? Para me doar para o próximo e queira melhorar a vida dele. Porque eu coloquei-me como auxiliar de Cristo. Certo? Assim essa luz nos clareia, porque o rio dá a sua contribuição energética. O fio, eu não quero ser o fio, eu quero ser o rio, que produz a energia. Entende isso? Aí cada um faz suas escolhas. Considerações finais, Júlio? Foi muito bom, né? Quero agradecer. Eu estava precisando desse estudo aqui. Tudo bem, Júlio. Então, escolhe você com você. Hoje eu preferi até não parar 5 minutos, porque o tema não poderia ser parado. Nós estávamos desde que começamos até agora, nós estávamos num roteiro que, se parasse, eu tenho certeza que diminuiria até 50% da capacidade de entendimento de tão delicada, sutil e sublime informações que nós recebemos hoje. Importantíssima, porque elas delinearão o sentido do ano que vem e de nossa vida e de nossa existência na Terra daqui para frente, não é? Nosso lema do ano que vem é... Tá aí as informações para despertar. Nós podemos despertar a força interior para o bem ou a escolha sempre é individual. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade, Senhor, o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje, estar aqui, Senhor, no Centro Espírita Recanto da Paz, onde através, Senhor, dos estudos, Senhor, o Senhor nos concede, Senhor, o direcionamento, Senhor, que possamos, Senhor, através, Senhor, as nossas mudanças, Senhor, através das nossas atitudes, Senhor, colocar em prática, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, esses ensinamentos, Senhor. E não colocar, Senhor, a culpa em ninguém, Senhor, porque através de nós, Senhor, é que damos, Senhor, a sintonia, Senhor. Entregamos, Senhor, esse dia, Senhor, essa casa, Senhor, cada trabalho, cada trabalhador, Senhor, em Tuas mãos, agradecido pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte, ó Senhor, da prática de todo o mal. Que Deus seja louvado, que assim seja.